Olá, pessoal. Estamos aqui em mais uma edição do Bora Falar de Branding, conversando hoje sobre um tema em que a gente nunca conversou antes, as instituições do terceiro setor. A gente vai ter a oportunidade hoje de conversar com Sara Meneghini, a executiva sênior de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna. Em um país tão desigual como o nosso, é sempre importante a gente conseguir dar luz às iniciativas que já têm mais de 20 anos, 30 anos, mas as iniciativas em geral que constroem valor para a sociedade, ok? Só para você entender um pouquinho dos bastidores do Bora, eu conheço a Sara desde a sua época de Embraer, ela morava fora do país, a gente já começou a conversar sobre a possibilidade dela participar, acompanhei a vinda dela para o Brasil, a entrada dela dentro do Instituto Ayrton Senna, e hoje, meses e meses depois, a gente tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre a Sara e sobre sua experiência e sobre seus planos à frente da comunicação e marketing, né, como executiva sênior de comunicação e marketing desse instituto tão relevante, que é o Instituto Ayrton Senna, que tem um belo histórico em prol da educação, da sociabilidade dentro do nosso país, e que carrega no seu nome o histórico de um campeão, que é o Ayrton Senna. Tá bom? Então, em um minuto, com vocês, Sara Meneghini, executiva sênior de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna. Nossa primeira vez que a gente fala sobre uma instituição no terceiro setor. Outras virão, eu acho que essa abre, puxa a cordinha, a gente vai fazer mais sobre isso. E antes de botar a Sara aqui com a gente, se você está curtindo o Bora, se você entende que isso é um conteúdo relevante, clica aqui embaixo, dá o seu ok, dá o seu comentário, a sua sugestão de quem a gente poderia procurar acima de tudo, e acima de tudo, compartilhe. O Bora Falar de Branding é uma iniciativa acadêmica com o objetivo de disseminar conteúdo que seja relevante para estudantes e profissionais de comunicação, de marketing, relações públicas, de relações institucionais e de sustentabilidade. É um projeto acadêmico patrocinado pela Caliber, uma consultoria internacional especializada em gestão da reputação corporativa. Ok? Dito isso, aguarda aqui embaixo o seu ok, seu joinha, o seu compartilhamento. Em um segundo com a gente, Sara Meneghini, executiva sênior de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna. Até já. Olá, pessoal. Voltando agora, em definitivo, com Sara Meneghini, executiva sênior de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna. A gente estava conversando antes aqui de entrarmos no ar. O Instituto fará em 2024 30 magníficos anos, né? 30 anos de transformação, de comprometimento com a sociedade brasileira, e isso, acima de tudo, é transformador, porque a gente escuta falar sobre a gente escuta falar, a gente estuda sobre marketing de causa, mas nada melhor do que vivenciar, nada melhor do que ver o alcance que essas ações, que todas essas ações causam, impactam numa sociedade tão desigual como, infelizmente, é a sociedade brasileira. Bom, dito isso, bem-vindo, Sara. Bem-vinda. Na abertura eu falei aqui, a gente se conhece e já tem o convite há tempos e tempos atrás, mas tudo acontece na sua hora, então hoje, acima de tudo, tendo essa oportunidade de conversar com você, entender as suas estratégias, seu olhar, aí como executiva sênior do Instituto Ayrton Senna. Seja bem-vinda. Obrigada, Dario. Prazer estar aqui com você. E já estou vendo ali atrás, né, no seu fundo de tela, transformamos vidas que transformam o mundo. E do lado esquerdo aqui, o icônico capacete do nosso campeão Ayrton Senna, do nosso eterno campeão Ayrton Senna. Sara, como é. Então, assim, é a primeira vez que o Bora fala como uma instituição do terceiro setor. Isso, para a gente, também é transformador e abre, eu acho que, uma outra avenida para a gente entender, conhecer e dialogar com outras instituições. Então, de novo, a gente esperou, a gente se esperou, mas, por outro lado, a gente também está abrindo uma nova oportunidade, né, que a gente tenha outras conversas enriquecedoras como essa. A gente sempre começa o Bora, primeiro de tudo, tentando entender um pouquinho da pessoa
e para depois a gente entrar na vida profissional, mas entender um pouquinho da pessoa, aonde estudou, como trabalhou, sem fazer spoiler, a gente se conhece ainda em outra vida, né, de um outro negócio que é totalmente diferente e também muito relevante para o Brasil, que é a Embraer. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre essa sua trajetória de vida. Legal, legal, Dario. Então, assim, realmente eu fico muito feliz de ser a primeira representante de uma organização não governamental falando no Bora, né? Eu sou ouvinte do Bora, assídua, adoro todos os episódios que você já fez. Então, é um prazer estar aqui representando as organizações não governamentais. Espero abrir essa fila aí, porque tem profissionais muito competentes nas organizações de terceiro setor, né? Que trabalham com comunicação e marketing de uma forma muito especial. Bom, Dario, eu sou nascida em Jacareí, interior de São Paulo, mas desde sempre meu sonho era explorar o mundo, né? Eu achava que aquela cidade era muito pequena, muito pouco para mim. E aí eu fui em busca desse sonho, sendo a primeira mulher da minha família a completar o ensino médio. Então, a educação hoje, na verdade, eu digo que eu devolvo para a educação que ela me deu, né? Então eu quebrei esse estigma da minha família, sendo a primeira mulher completando o ensino superior, perdão, para ensino médio anterior, o ensino superior. E aí eu fiz relações públicas, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão empresarial. Bom, aí no meio do caminho eu me casei, tive dois filhos, o Luca e o Enzo. E na minha jornada profissional, Dario, quando eu trabalho desde muito cedo, mas eu considero realmente a minha entrada na vida profissional, quando eu estava para me formar em relações públicas, eu fiz um estágio na General Motors, e aí o mundo se abriu para mim, porque na GM eu pude trabalhar um pouquinho de tudo na comunicação, né? Então eu entendi exatamente a imensidão que era essa ciência chamada comunicação. Eu fiz estágio na GM. Após o meu estágio, eu fui trabalhar na Telefônica com marketing de incentivos. Na época era Telefônica, né? Hoje nem existe mais. Hoje é a Vivo. E eu trabalhei. E aí sim eu conheci um outro tabuleiro, né, do jogo da vida, que é o marketing, né? Trabalhando um pouquinho com marketing de incentivos. Quando eu estava em São Paulo trabalhando na Telefônica, Dario, eu fui convidada para voltar para o Vale do Paraíba, né, de onde eu sou, e iniciar minha carreira de 20 lindos anos na Embraer, né? A Embraer, então você bem disse o marco, né, o ícone que é essa potente desenvolvedora, né, de engenharia e fabricante de aviões do mundo, é a terceira maior fabricante de aviação, da aviação comercial do mundo, né? E está aqui no Brasil, né, Dario? Então, isso é muito valioso para o nosso país. Eu trabalhei 20 anos atendendo as três áreas de negócio, né? Aviação comercial, aviação executiva, aviação de defesa, e em vários segmentos do marketing da comunicação, né? Então, eu trabalhei com comunicação externa, interna, marketing promocional, inteligência de mercado. Então, realmente, eu pude ter uma noção, né, um conhecimento 360 sobre a atuação do mercado de aviação no Brasil e no mundo. Nesses anos, Dario, eu viajei muito, eu conheci muito, eu tive essa oportunidade de me abrir para o mundo e o mundo se abrir para mim, fazendo eventos, conferências, projetos com clientes, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E aí foi em 2018 que eu fui ter a experiência mesmo de morar fora, né? Então eu fui para a Holanda, né, no nosso escritório da Embraer em Amsterdã, onde eu coordenei a área de marketing promocional para Oriente Médio, África e Europa. E aí sim, foi um grande assim, impacto, né? Ter essa vivência, trazendo um pouco da minha experiência como profissional de comunicação e marketing, mas no foco ainda Brasil, por mais que eu atuasse globalmente, mas vivendo, tendo a vivência, tendo colegas, chefes, né, culturalmente diferentes de mim. E aí, realmente, o meu sonho, né, que eu te contei lá no comecinho, que era explorar o mundo, acho que ele se concretizou. Porque na Europa, Dario, quando você vive na Europa por 4 anos, né, você fala, nossa, que glamour, né, vou viver na Europa. Glamour não existe, né, existe muito trabalho, né, existe
abertura a um novo, né, para novos conhecimentos. E eu fui muito feliz esses 4 anos na Holanda, tive muitas oportunidades, eu fui com a minha família, né, então eu também fui a primeira mulher a ser transferida do Brasil para outro escritório da empresa, sem ser engenheira, né, então também eu acho que eu abri caminho para outros colegas, isso foi muito importante para mim. Essa experiência também me trouxe muita riqueza, quanto à família, quanto aos aprendizados pessoais. Veio a pandemia e, por motivos familiares, eu precisei voltar para o Brasil. E aí, o meu marido já estava trabalhando, conseguiu uma transferência para a empresa que ele trabalhava no Brasil. E eu pensei que eu fosse ficar um tempo sabático, voltar a estudar. Só que não aconteceu. Eu fui convidada para voltar para uma indústria também de aviação, mas uma aviação defesa, uma aviação bélica, né? E eu fui ser responsável pelo marketing e comunicação dessa empresa, que é a Avibras, que trabalha com produtos bélicos, né? E só que aí, Dari, eu acho que a maturidade, né, a experiência, me mostrou que o meu propósito e meus valores eram diferentes. Eu não conseguia mais atuar como uma profissional de comunicação e marketing para produtos bélicos. E eu tive esse choque, né? E aí acabei buscando outras oportunidades no mercado. E foi então que o Instituto Ayrton Senna apareceu na minha vida, de braços abertos, e me acolheu, mesmo eu não sabendo nada sobre educação e nada sobre o terceiro setor, né? Então, mas eu tinha algo que para o Instituto era valioso, né? Eu tinha minha experiência profissional, anos de vivência no mundo corporativo e que que trazia para o Instituto um outro olhar, né? Eu completo um ano de instituto agora, em setembro, e sou muito feliz e realizada por estar nesse núcleo de generosidade e amor que é o terceiro setor, né? Porque você trabalha não só porque é um trabalho, porque eu vou ter a minha recompensa financeira no final do mês, eu trabalho com propósito, né? Então, essa foi a minha trajetória em poucos minutos aí para você até onde eu estou hoje como a executiva de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna. Eu anotei algumas poucas coisas aqui no lado, assim, uma que você disse lá no iniciozinho, algo como eu devolvo a educação, o que a educação me deu, né? Acho que foi mais ou menos assim a frase, ou pelo menos assim eu anotei, e exatamente assim eu encontrei um paralelo, assim, é assim que eu penso, né? Então, eu acho que a educação me transformou. A ter a oportunidade de me educar, em uma boa parte em escola pública, em faculdade do governo, como é a UERJ, no Rio de Janeiro e tudo, mas ter a oportunidade de ter acesso à educação, isso foi transformadora para a minha vida, principalmente quando eu olho para outras pessoas que estavam no mesmo tempo e espaço do que eu, e não tiveram essa oportunidade, e olhando hoje, dando um zoom, a gente vê o quanto a educação te possibilita coisas, né? Outro que eu anotei aqui, você então começa na comunicação do GM, vai para marketing incentivo na Telefônica, e aí, assim, talvez teve para você que está nos assistindo, teve uma febre muito forte nos anos 90 e 2000 de marketing de incentivo no Brasil, se falava muito sobre isso. Hoje, outros olhares e outras ferramentas vieram, mas isso foi uma febre nos anos 90 e nos anos 2000. Aí depois você vai para a Embraer, e aí eu queria fazer um outro comentário, assim, eu quando eu saí eu trabalhei na Varig por 18 anos, né? E sei bem quando você fala sobre viajar o mundo por feiras e eventos, porque assim também eu fazia, né? E é, e é muito, estou procurando a melhor palavra, não é glamuroso, mas é muito deslumbrante o mundo da aviação nas feiras que você vai pelo mundo, seja de passageiros, seja de carga, você falou aqui de aviação civil, Sim, executiva e defesa. Para quem não conhece do segmento, a gente está falando de três piscinas muito profundas, completamente diferentes uma da outra. A aviação civil é uma coisa, a aviação de defesa é outra completamente diferente, com outros drivers, e a aviação executiva é outra ainda maior ainda, e num crescimento exponencial aí pelo mundo em geral.
onde você teve depois a oportunidade 360, e aí viveu 4 anos na belíssima Amsterdã, aonde a gente se conheceu virtualmente, você ainda estava no processo in between, e hoje, não vamos falar de Avibraz, e hoje, acima de tudo, no Instituto Ayrton Senna. Que bela trajetória. E aí eu queria começar, Sara, para a gente não perder o tracking, antes de a gente entrar no Instituto e falar do seu propósito, dos seus pilares, eu queria que você recuperasse um pouquinho para a gente de novo, né, a história desse herói nacional que tem o capacete icônico ali à sua esquerda, no alto, né? Falar um pouquinho da trajetória do Instituto, que vai completar 30 anos, como ele como ele está apoiado, não sei se é a melhor expressão, mas está apoiado nessa figura icônica que é o Ayrton Senna. Conta um pouquinho para a gente dessa breve linha do tempo. Claro. Bom, Dario, ao lado da paixão, né, do Ayrton Senna pelas pistas, pela velocidade, o Ayrton Senna também tinha uma paixão pelo Brasil, né? Então você mesmo diz, né, do capacete, né, as cores do capacete, né, são as cores da bandeira. Ele, ao término de toda a corrida, ele levantava a bandeira nacional. Então o Ayrton era um apaixonado pelo Brasil, mas ele era também, Dario, um inconformado pela falta de oportunidade e pela igualdade de direitos para todos, né? Então, ele teve muita oportunidade, mas ele era inconformado que nem todos tinham a oportunidade que ele tinha. Então, ele sonhava com um país mais igual, né? Ele sonhava com um país de oportunidades. E ele falava, Dario, que se a gente queria transformar o país, se a gente queria mudar alguma coisa no Brasil, era através das crianças e pela educação, né? Então, esse era o sonho do Ayrton. Ele faleceu em 1994, em maio de 94, e ele não teve tempo de materializar. Desculpa te interromper. Claro, É, tenho essa imagem, essa triste imagem muito forte, sim. assim, do dia, da hora, né? Quem nos contou, eu estava com a minha esposa, ainda tínhamos recém-casado, e o meu sogro contou isso pra gente, que tinha acontecido acidente e tudo, e é Uhum, aquela comoção, todo mundo corre para a TV para ver, não sei o quê. é, Eu me lembro de uma forma muito vívida essa manhã, essa triste manhã de domingo de 94. sim. Exato, Dario. E ele não teve tempo, Dario. Ele faleceu muito jovem, né? Ele não teve tempo de materializar esse sonho, mas através da família, né? Através da nossa presidente, fundadora, Viviane Senna, esse sonho de fato foi materializado e ela escolheu a educação como a via central da atuação do Instituto, né? Então, nasce então em novembro de 1994 o Instituto Ayrton Senna, tendo como seu fundamento principal uma busca pela educação com qualidade, né? Então, foi daí que nasceu esse sonho, né, que se materializou esse sonho, e hoje, Dario, há quase 30 anos de existência, o Instituto já impactou mais de 36 milhões de vidas. Então, Uau, peraí. Repete, porque alguém pode ter, nesse momento, ter é, perdido. Fala de novo o número. ao Desde. longo, desde 1994, né, então, ao longo desses quase 30 anos de atuação, o Instituto impactou mais de 36 milhões de vidas. Isso e vidas de crianças e jovens e educadores da escola pública, né, da educação pública do país. Se a gente fizer uma conta simples, só para transformar isso, estamos falando de 30 anos, 36, então a cada década vivida pelo Instituto, algo como 12 milhões de crianças, de que faixa etária? Geralmente A 0 a partir do 6 ou ensino não tem? fundamental, ensino fundamental até o ensino médio, né? Então são crianças Ensino e fundamental. jovens, Então, de ensino novo, médio. meu cálculo raso, a cada década de existência, das 3 décadas, a cada década, 12 milhões de crianças. Estou chutando aqui, não tenho certeza, posso errar feio, aí quem está nos acompanhando depois vai dizer, ele errou feio, mas eu acho que é a população de São Paulo. Eu acho que a população é um São Paulo
em geral, sendo educada a cada período. Pode continuar, Sara. E se quiser contar mais, só tocou aqui o celular que eu esqueci de desligar. Vamos lá. Não, não, Dario, eu acho que é isso, né? Eu acho que basicamente você perguntou um pouquinho da história, né? Como foi isso, né? Do como iniciou esse legado, né? Então eu acho que o Instituto nasce dessa força, desse canhão de luz que é o Ayrton Senna e deixa a marca, né? Até hoje a gente tem esse legado muito, muito forte, muito vívido, como você mesmo disse, só que agora a olhar das crianças e dos jovens, né? Então, realmente é um Entendi. trabalho muito profundo. Anotei aqui algumas coisas. Você falou ele era um inconformado, né? Era, Entendia que a gente não era um país que gerava oportunidade para todos. Se a gente quisesse modificar isso, que fosse pelas crianças e pela educação. sim. Bacana. Eu só queria aproveitar aqui, eu não a conheço, mas eu queria fazer um tributo aqui à Viviane Senna, porque de maio a novembro de 94, então estamos falando aí de algo como 5 meses, numa conta rasa, seis Sim, meses, ainda tendo a dor da perda de um irmão e de um ícone exato. nacional, surge um instituto que está de pé 3 décadas depois. Então, assim, como cidadão brasileiro, acima de tudo, meu muito obrigado a Viviane Senna. Vamos falar um pouquinho agora, vamos entrar no na nossa piscina. Quais são os Vamos. pilares da marca do Instituto e o seu propósito, acima de tudo? Tá, então vamos lá, Dari. Eu acho que a gente precisa primeiro falar um pouquinho assim, realmente desse propósito, né? Dando continuidade ao que a gente conversou. O nosso país, Dario, é um dos países mais desiguais do mundo, né? Sim, é o oitavo, Então, é o oitavo mais desigual. A gente faz parte desse triste ranking, é o né, oitavo em o top desigualdade. 10, né? Nós somos o top É, 10, estamos no top 10. E aí, nós temos um problema e uma solução, né? O problema é a falta da educação e a solução é a educação. E aí eu trouxe para você e para os nossos colegas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, alguns dados, Dario, que são dados assim chocantes, né? Então, assim, muito simples, eu poderia aqui ficar horas descrevendo dados, né, evidências, com fontes super fidedignas, mas eu vou trazer alguns, tá? Então, a taxa de empregabilidade é de 85% para quem tem ensino médio. Então, isso significa que menos de 40% da população brasileira tem ensino médio. A cada um ano de escolaridade não concluída, você tem um ano a menos de expectativa de vida. Né? Então, a expectativa de vida, a qualidade de vida, ela uau. é exatamente, ela espelha a escolaridade, né? A educação impacta diretamente na violência. A população carcerária no Brasil, Dario, 75% dessa população não tem ensino médio, não concluiu o ensino médio. Então, também é um número muito alto. E aí, um outro número aqui, né? A educação traz ganhos de eficiência, né? Pois 40% do talento brasileiro é desperdiçado pela evasão escolar. Então, são alguns números, Dario, que mostram um pouquinho a nossa realidade. E aí a gente compara um pouquinho com países como a Coreia do Sul, por exemplo, que foi devastada por uma guerra e ela teve como início de tudo para ser para ter a posição que eles têm hoje, eles escolheram a educação, né? Então eles entenderam que a educação era a única saída. Então, outro número interessante que eu trago aqui como curiosidade, que 70% da população na Coreia do Sul tem ensino médio, perdão, tem ensino superior, né? E é o sexto país no ranking de inovação. É o sexto país mais inovador do mundo, né? Isso porque eles foram devastados por uma guerra. Aí a gente dá um zoom aqui para a América Latina e a gente traz o Chile, né? Comparando o Chile, ele é o precursor do sistema educacional de qualidade na América Latina. Então ele tem 40% da sua população com ensino superior. E ele é o número 50º mais inovador do mundo. Aí a gente dá um outro zoom aqui no nosso país e a gente tem um longo caminho pela frente, considerando que somente 20% da população tem ensino superior e nós estamos em 60º no ranking de inovação. Então, a gente está atrás do Chile, né? Então, esses números dão um pouquinho para a Sara, gente de um Sara, cenário. desculpa te interromper. Não pode É, interromper.
queria fazer um testemunho, assim, aqui no Bora, né, a gente está acho que se eu não me engano, é o programa 78, 79, então, assim, já passaram vários e vários profissionais, a todos respeitamos, com diferentes ângulos de carreira, de visão, de contribuição para o aprendizado do que é a gestão de marca e de comunicação. Mas, assim, é a primeira vez que eu me emociono num programa, porque quando você puxa e fala sobre os números, né? A cada um ano de educação, você amplia um ano da expectativa de vida. Você tem a questão da população carcerária, né, da possibilidade da pessoa almejar um salário, uma equidade maior, uma inclusão social. Nossa, isso fala tão alto, sabe assim, é o tá passando aqui na tela o retrato do Brasil, sabe assim, você falando É. assim, passa o retrato do Brasil. Então, é a primeira vez que assim, de novo, né, conversas brilhantes e tudo, mas é a primeira vez que me emociono, porque a gente está falando de um tema que é tão, uau, tão relevante para a gente tentar modificar a realidade do nosso país. Desculpa Tem ter te muitos outros interrompido. números. Não, Dario, e você está muito correto. Eu poderia trazer aqui, como eu te disse, outros números muito fortes, né? Então, por exemplo, homicídio, taxa de homicídio, né? A cada 100 mil pessoas na nossa população, 22%, o homicídio é uma taxa de 22%, né? A cada 100 mil pessoas, contra 0,6 na Coreia do Sul. Então, assim, são números muito expressivos, né, Dario, quando você traz, olha a nossa história, né, e vê que nem guerra nós tivemos. Então, o nosso caminho é muito Sim, longo, né? E é muito triste. Então, eu acredito de verdade que a educação é a solução né, para todos os nossos problemas. É a raiz, de fato, é a raiz dos nossos problemas, né, no país. Infelizmente, a gente mas tem uma longa jornada pela frente. só queria, enquanto você estava falando, eu dei um Google aqui, e para quem vai acompanhar e depois checar, eu errei feio. O estado como um todo de São Paulo tem 44 milhões de pessoas, segundo o censo de 2022, mas a capital, a qual eu estava me referenciando, tem algo como 18 milhões de pessoas, então é um pouco menos do que uma São Paulo a cada década. Eu só queria voltar, Legal. assim, a gente fez então esse retrospecto, assim, mas quais são os pilares da marca do Instituto? Isso. E aí, Dario, como que a gente vê, né? Como que a Viviane, de uma forma muito sábia, né? Realmente ela é também uma heroína, né? Não só o seu irmão Ayrton, mas a Viviane, para criar um trabalho desse, né? E por 30 anos perpetuar. E eu vejo que tem mais 30, 100, é um trabalho que eu acho que não tem, não é finito, né? O trabalho do Instituto. Ela decide, então, trabalhar em três grandes pilares, três grandes frentes de atuação, né? Uma frente, Dario, é a frente da pesquisa e da ciência. O Instituto hoje é um centro de inovação, é um centro de pesquisa. A gente gera conhecimento, né? Então, através das evidências desse conhecimento gerado, soluções educacionais são criadas, são desenvolvidas, né? E essas soluções educacionais, elas vão de encontro com a educação atual, a educação do futuro que é hoje, né? A educação do século XXI. Então, isso é uma frente muito forte do Instituto, né? A ciência. O segundo pilar é a parte de mobilização e advocacy. Tanto é, Dário, que quando eu entrei no Instituto, eu entrei como gerente de comunicação e advocacy, né? E a gente contratou, né? O Instituto havia contratado a BCG para fazer uma consultoria. E a importância de dar luz ao advocacy é tão intensa que o Instituto decidiu a criar uma área específica de advocacy com profissionais experientes em mobilização e advocacy, para que isso de fato, para que a gente conseguisse de fato essa mobilização, porque o advocacy, o que a gente tenta advocar é a mudança em políticas públicas. Ou a gente tenta mobilizar e influir as políticas públicas, ou fazer com que o façam, né? Então, a gente trabalha com vários atores da sociedade, né, Dario? Então, a gente trabalha com gestores públicos, com educadores,
com a iniciativa privada, né, com a imprensa. Então, são vários atores que nós atuamos para que, de fato, a gente consiga uma influência nas políticas públicas, tá? E o terceiro pilar é o pilar da... Bom, aí, só complementando a questão do advocacy, né? A gente criou essa área de advocacy e aí eu foquei na minha área de comunicação e criei uma área de marketing. Por quê? Porque um público que a gente conversa é a iniciativa privada, porque nós vivemos, o Dario, de parceria, né? As nossas parcerias com as empresas e de doações, e também de licenciamento. Então, aí há, né, um ano que nós temos também essa área de marketing para ficar bem, bem claro esse trabalho voltado às parcerias empresariais. E o terceiro e último pilar, Dario, é a parte da disseminação. É onde aí a gente consegue dar abrangência e impacto. Né? Quando você para e faz a conta na tua cabeça, mas espera aí, 36 milhões de vidas impactadas em 30 anos, aí entra o impacto e abrangência. Tá? Então, são essas, através de parcerias com as secretarias de educação. Tá? A gente consegue fazer com que os nossos projetos cheguem no maior número de crianças e jovens do nosso país. Então, só para recapitular, você que está nos acompanhando, a Sara falou que o primeiro pilar é pesquisa e ciência, mas, e aí eu estou fazendo um comentário, não de uma forma abstrata, mas sim de que traz soluções educacionais para o hoje, para os desafios do hoje. O segundo é a mobilização e o advocacy. E o terceiro é o marketing, a estruturação do marketing através de parcerias e de licenciamento. E aí, só para entender, quando você fala de licenciamento, se eu quiser fazer uma camisa com ceninha, está dentro do Instituto isso? Não, não, não. Nós temos uma empresa que é gerenciada pela Bianca Sena, que é a CEO dessa empresa, é a sobrinha do Ayrton Senna, filha de Viviane, ela é a CEO do Senna Brand, Dario. Senna Brand Ah, é tá, uma tá, empresa que tá. administra o ativo do Ayrton Senna, né? Então, Ficou Senna claro. e Seninha Senna Brands. Quando a gente fala de licenciamento, Dario, por exemplo, quando uma empresa privada, uma editora, faz parceria conosco, uma FTD, por exemplo, faz uma parceria conosco para usar as nossas metodologias, os nossos materiais. Né? Então, a Bacana, gente bacana. também tem licenciamento para uso das soluções. Tá. Vamos lá. Como executiva de comunicação e marketing, me fala, quer dizer, me fala não, compartilha com a gente, falando baixo, compartilha com a gente dois grandes desafios que você vê na sua atividade. Tá bom. Eu não posso começar essa fala sem mencionar o grande desafio dos 30 anos, né? Então, o ano que vem a gente já tem esse grande ano de celebração, né? É uma celebração que marca que traz, né? Uma relevância dos marcos do Instituto Ayrton Senna para a população, né? Com o intuito de trazer awareness, mais awareness para a marca. A gente entende que já é uma marca com bastante robustez, Dario, mas o nosso trabalho é um trabalho que não tem muita nitidez. Todo mundo sabe, Instituto Ayrton Senna, pô, que legal, a gente tem um super ativo que é o Ayrton Senna. Mas o que o Instituto faz? Para quem ele faz e por que ele faz? Então, essa é a nossa grande missão para o ano que vem, trazer mais nitidez às ações, ao impacto do Instituto. Para quê, Dario? Para que a gente consiga, de fato, influenciar mais nas políticas, né? Para que a gente, de fato, consiga colocar a educação na agenda pública, né? E que a gente consiga mais parcerias para isso. Então, esse é o desafio número 1. Então, a gente já está começando os trabalhos, né, desse grande projeto, trazendo cases, trazendo, né, esses estudos de caso de municípios que a gente tem como prova. Nós temos evidências do trabalho do Instituto, como impactou naquela comunidade. E fora trabalhos e iniciativas de comunicação e marketing que a gente está também parcerizando com agências e a gente vai logo colocar no mercado, né? Esse ano começa, para nós, as celebrações começam dia 1º de maio de 24 e vai até 1º de maio de 25, que também vai de encontro às celebrações dos 30 anos do Ayrton Senna, né? Do ídolo.
Bom, esse é um grande desafio, Dario, mas é um desafio que é um projeto, né? Mas eu trago para você um desafio perene, que é o desafio de falar com diversos públicos, diversas mensagens, né? Então, eu tenho, né, como eu disse, eu tenho atores com quem a gente conversa, então esses stakeholders que nós nos relacionamos, são stakeholders que a mensagem, a grande mensagem é a mesma, mas a forma como eu trago essa mensagem é completamente diferente. Então, para eu manter a coerência, desculpa, Dario, para eu manter a coerência dessa mensagem e dar amplitude para ela, eu preciso trabalhar com mensagens estratégicas, né? Eu preciso funilar a mensagem de uma forma bastante estratégica. Então, esse é um grande desafio que a gente tem. É, esse é um grande desafio que eu e meu time temos, né? Que é a mensagem estratégica para cada público. E aí, Dario, eu entro também num pacotinho nosso aqui, que a gente tem bastante trabalho, mas um pacotinho que eu também preciso trazer aqui, até pelo público que nos ouve, é a questão do marketing relacionado à causa, né? Então, é um desafio que o país como um todo tem. Por quê? Porque, diferente dos Estados Unidos, que já é pioneiro nessa ação, né, do marketing relacionado à causa, Sara, Sara, Oi, só um minuto, só porque esse é claro, esse é um outro mega assunto, só para a gente tá, não, só para fazer um recap aqui combinado, para quem está nos tá acompanhando. joia. Então, ano que vem, Olimpíadas, 30 anos, Olimpíada em julho, 30 anos Instituto Ayrton Senna a partir de maio 24 a maio 25, e eleições brasileiras, lembrei de três grandes marcos para o ano que vem, eleições municipais. E aí, você, para quem está nos acompanhando, de novo, né, o Bora tem um objetivo, acima de tudo, de trazer aprendizado, e se você não captou o que a Sara falou no último minuto, dá um rewind. Um dos grandes objetivos que ela tem dentro do Instituto é, a partir do entendimento do seu ecossistema de públicos e do entendimento do como cada público se posiciona, seu interesse e expectativa para com o Instituto Ayrton Senna, estruturar, né, como ela usou a expressão aqui, as mensagens estratégicas para cada público. Então, de novo, isso é um fiapinho que, se você puxar, você vai ter aí um enorme conhecimento sobre isso. De novo, cada organização, seja o Instituto Ayrton Senna, seja uma empresa farmacêutica, seja um banco, seja uma empresa de educação, o que for, precisa entender com profundidade estratégica as forças, os interesses, a rede de influências que tem dentro do seu ecossistema de públicos, procurar entender aonde eu tenho simetria e onde eu posso ter assimetria, porque ali existe um risco na assimetria, né? Ou detratores, para a gente não falar, não entrar nessa conversa. E a partir desse entendimento completo, ter a sua forma de se comunicar e se relacionar com cada público. Às vezes, um público tem entendimentos ou interesses antagônicos em relação ao outro, ou não alinhados, e você vai procurar construir um posicionamento que, olha, só para voltar para a Sara, não está se falando de contar diferentes histórias, está se falando de, a partir de um eixo central, do que é o posicionamento, a estrutura, os pilares da marca, saber a melhor maneira de comunicar essa mesma essência para cada público. Para a comunidade é de uma forma, para o investidor, por exemplo, é de uma outra forma. Ok? Só para a gente não perder o caráter que a gente tem dentro do Bora, da parte de, de trazer e debater aprendizado. E aí, querida Sara, você vai falar sobre uma coisa que é, de novo, uma coisa que eu dei aula por um bom tempo na graduação, né? Hoje já não faço mais isso, mas dei aula por um bom tempo na graduação, é onde você dá aula para pessoas que estão no meio da faculdade, 23, 24, 25 anos.
E a gente falava sobre sustentabilidade, sobre as ações de comunicação, engajamento de públicos, contava sobre relatórios de RI, sobre ISE, sobre aquilo e tal. Mas o ponto que todo mundo vibrava quando a gente chegava na parte em que a gente ensinava o conceito de marketing de causa, né? Porque, de novo, ele é transformador. Queria só Uhum. fazer esse preâmbulo para você continuar, né? Assim, para você que está nos acompanhando e não conheça, esse é um outro universo, e é um universo lindo, que é o do marketing de causa. Seja da Ering com a questão do câncer de mama, seja do Mac Dia Feliz, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu já fiz spoiler, seja o que for, mas assim, o marketing de causa era, e sempre será muito relevante para a sociedade. Fala, Perfeito, Sara. Dario. Vamos lá. De fato, Dario, é lindo essa faceta do marketing quando você traz a união de uma empresa que tem um atributo bem definido de marca, né? Porque não é toda empresa que sai fazendo marketing de causa, porque senão fica uma coisa sem valor, sem essência. Então, a empresa que carrega nos seus atributos, na sua marca, uma causa, e ela se associa a uma organização para criarem um produto que tenha para o consumidor um valor adicional, é lindo, né? Então eu trago aqui alguns exemplos para materializar, né? Para quem nos ouve, um exemplo de marketing de causa que a gente renovou parceria agora, por exemplo, a Lenovo. A Lenovo carrega na sua bandeira a educação e a cada notebook vendido, parte da venda do notebook é direcionado aos trabalhos do Instituto Ayrton Senna. Então, se você hoje comprar um notebook da Lenovo, Dario, você vai receber o notebook com o logo do Instituto bem à frente. Toda vez que você abre, você vê o logo do Instituto. Outros exemplos, né? A gente tem uma parceria com o Banco Itaú há muitos anos, há mais de 25 anos, é um grande parceiro nosso dos cartões. Então, todos os cartões, existe um cartão Ayrton Senna, né? E também é um valor, parte dos valores gastos naquele cartão, daquela bandeira, são revertidos para os projetos do Instituto. Tem N exemplos de marketing de causa, mas como eu estava trazendo, o Dario, os Estados Unidos é de fato uma grande vitrine para nós, né? Eu participei de um evento, tem um evento até para quem se interessa, que chama Engage for Good, é o maior evento de marketing de causa do mundo, e eu tive a oportunidade de participar em Atlanta em maio deste ano, e é um movimento que realmente carrega milhares de pessoas. É um movimento de fato, de novo, do bem, movimento da generosidade, porque você vê as empresas engajadas numa ação, né? Então, aqui no Brasil, a gente ainda caminha com passos de bebê, mas eu acho que a gente caminha. E, inclusive, nós somos um dos organizadores do Fórum de Marketing de Causa, que acontece na SPM todos os anos, né, em parceria com a SPM, com mais 3 instituições. A gente organiza esse fórum e a gente traz para essa estrutura central essas discussões, né, dessa tríplice hélice, que para mim é a perfeita, onde tem a empresa, a iniciativa privada e de fato os beneficiados, né? Então, Dario, eu acho que o marketing de causa é um desafio não só para o Instituto Ayrton Senna, mas para todas as organizações, né? E as empresas que têm na sua agenda, eu acho que faz parte da agenda ESG, inclusive, das empresas, né? Uma causa, um atributo bem definido, eu acho que é um bom caminho, sim, porque reflete para o consumidor diretamente, né? O consumidor se sente melhor sabendo que ele está consumindo, por exemplo, um filtro Melita, que é um outro parceiro nosso, que parte daquela venda vai direcionado para o Instituto, tá? Então, eu acho que é um desafio que eu tenho aqui, que é de conseguir ampliar o portfólio de produtos de MRC. Então, o nosso, o nosso thumbs up, né, para a Lenovo, para a Melita, e
quando você falou do Itaú, Itaú. cara. Não, não, eu vou falar, já vou chegar É. lá, cara. Ah, tá. Lenovo, Melita, e quando a gente fala do Itaú Cartão, primeiro sempre o Itaú, com Sim, belíssimo ação de responsabilidades socioambientais diferentes, mobilidade, sim. marketing de causa, e só para quem se interessou, a história do marketing de causa começa nos Estados Unidos. Ele começa com um cartão de crédito, não me lembro se é o Diners, mas é um cartão de crédito que criou na década de 80, quando a prefeitura de Nova York estava falida e precisava de uma ampla reforma na Estátua da Liberdade. Esse cartão, de novo, não me lembro se é o Diners ou coisa parecida, criou uma campanha de que se você passasse a usar mais do cartão de crédito, um percentual disso seria utilizado para a revitalização da Estátua da Liberdade. Então começava ali, o que depois pelo mundo, né, e no Brasil a gente tem alguns exemplos. Falei, por exemplo, da campanha do câncer de mama, né, com a Hering e com várias empresas, né, e que são, e de novo, ajudam em todo esse os do Tamar, projeto Tamar e por aí vai, Sim. existem vários aí desse caso. Só queria fazer o contraditório, você disse que a gente ainda engatinha na questão do marketing de causa, então essa parte a gente está alinhado, eu acho que a gente engatinha, mas é porque também a gente é um país que tem tantas necessidades, o portfólio é tão amplo que você tem na questão da vida no mar, você tem ações da Aqualung, você tem o Tamar, na questão da vida terrestre você tem outros, não sei o quê, É, dos povos indígenas, que são tantos desafios que acabam, eles ficam diluídos. Mas sim, a gente pode fazer muito mais e o marketing de causa pode ser muito mais relevante. Mas é porque a nossa régua é lá embaixo, o mato é muito alto e são muitos desafios. Mas eu estou com fome. Vamos falar de Mac Dia Feliz? ah, legal, vamos sim. É uma campanha linda também, Dario. Eu acho que é a maior campanha de mobilização do país, né? Ela existe há 35 anos aqui no Brasil, né? Mas ela tem mais de 46 anos, se não me engano. Acho que ela foi fundada em 77. Mas para o Brasil mesmo, ela veio há 35 anos, oriunda de uma família que foi tratar o seu filho de câncer nos Estados Unidos e foi beneficiada por uma das casas de solidariedade do Instituto Ronald McDonald. E, infelizmente, essa criança não sobreviveu, mas ele deixou um legado, que foi através dos pais, né? O pai, que é o Chico, ele voltou para o Brasil com esse sonho de também multiplicar esse projeto que ele foi beneficiado nos Estados Unidos aqui no Brasil. Então, ele é o fundador do Instituto Ronald McDonald no Brasil. Essa campanha existe e beneficia também milhares de crianças e jovens com câncer. E, Dario, o que que aconteceu? Como é que a gente entrou nisso, né? Em 2018, o Arcos Dourados, né, que é o McDonald's, se associa ao Instituto Ayrton Senna por conta da bandeira da educação do McDonald's. Então, o McDonald's tem como seu pilar também de atuação a educação dos jovens brasileiros. Por quê? Porque eles promovem o primeiro emprego, né, Dario? Então Sim. faz todo sentido eles promoverem, eles atuarem na educação. Então, em 2018, o Instituto passa a ser parceiro também dessa campanha, e é uma campanha muito linda, é uma campanha que de fato impacta muitas crianças. Não, vou me corrigir. Jovens, porque aí o nosso foco para essa campanha, né, para esses projetos que são arrecadados mais de 5 milhões de reais por ano, vão diretamente para jovens, tá? Que estão já em busca do primeiro emprego. Então, aconteceu sábado, dia 26 de agosto, né? Eu não tenho os números quentinhos para te passar ainda, Dario, mas eu trago para você um pouco do que aconteceu na campanha de 2022, né, onde a gente vendeu mais de 366 mil tickets, né? Isso gerou para o Instituto um valor de quase 6 milhões de reais e a gente impactou mais de 2,5 milhões de crianças, de jovens, desculpa. Então é uma campanha muito relevante também para o Instituto.
De novo, né? Todos os números que você traz são números superlativos, isso é muito bacana. Depois que a gente É, terminar, vou te pedir a dica de como chegar no Instituto Ronald McDonald, porque talvez eu gostaria de entrevistá-los, é, porque eles é uma outra história linda. Então, quando a gente terminar aqui, têm, eles eu são vou te fazer esse lindos. pedido. Eu tenho a São, pessoa de são, comunicação lá, o trabalho são, deles é maravilhoso. sim, com certeza. Querida, estamos quase aqui no nosso tempo. É, primeiro, de novo, né? Só para, como fala o americano, first things first. Vamos. Para mim, a conversa foi maravilhosa. Eu acho que ela é uma luz, ela é uma lufada de vento num dia de calor, né? Eu acho que ela aquece o coração. Estou muito feliz de ver você no lugar que você deveria estar, né? Nada de coisa bélica. A Sara não é para isso, né? Não, não mesmo. Então, assim, estou muito feliz. De novo, um grande abraço para Viviane Sena. Eu queria só terminar, então, dito isso, né, eu queria terminar pedindo para você, como uma profissional, de novo, de comunicação e marketing, que teve oportunidade de se expandir desde da jovem que começou na GM para a profissional que está aqui hoje e que teve oportunidade de fazer isso dentro e fora do nosso país, eu acho que é rico que você deixe para a gente, para quem está nos assistindo, e aí a gente tem uma audiência entre os seus 25 e 35, 40 anos, a sua recomendação, as suas sugestões de como, dentro de um mundo em que tudo muda toda hora, como estar atualizado e como, acima de tudo, atuar com o que faz bem ao coração. Uhum. Boa, Dario. Bom, Dario, eu primeiro quero agradecer mais uma vez, né, por estar sentado aqui nessa cadeira de entrevistada ao lado de tantos feras aí que eu admiro tanto e que foram entrevistados por você. Então, para mim também é uma honra. Me sinto muito feliz de estar sendo entrevistada e ainda representando o Instituto Ayrton Senna, né? Então, acho que traz uma estrelinha a mais para a nossa conversa. Mas eu tenho que trazer para essa dica, né? Se eu posso dizer que é uma dica para todos, é um pouquinho do que eu acredito e do que eu vivo, né? Do que aconteceu comigo. Não existe sucesso, Dario, sem trabalho. Começa por aí, né? Então eu ralei muito, Dario, trabalho muito. A gente, né, acho até que há pessoas que pensam, nossa, uma ONG é um pouco mais tranquilo, não tem tanto trabalho. Eu trabalho muito, então acho que o sucesso vem oriundo do trabalho. Eu acho que uma Só dica no, que eu dou também, só no dicionário que o sucesso vem primeiro que o trabalho, né? total, Dario, é isso mesmo. E aí, uma dica também que eu dou para esses jovens, né, que você traz a faixa etária aqui para gente, que eu vejo que assim não existe, na verdade, o imediatismo não traz profundidade, né? Então eu tenho muito claro isso para mim, né? Tudo que você quer para já, imediato, não, não, não tem valor, né? Não tem profundidade. Então eu acho que é uma coisa que eu vivo isso todos os dias, eu tenho que passar para os meus filhos, eu tenho dois filhos adolescentes, né? Então, acho que para mim está muito claro essa questão do imediatismo. É, E eu também gosto sempre de trazer três letrinhas, né? E trabalho isso muito com o meu time também, que é o CHA, né? O C, o H e o A, que é o comportamento, habilidades e atitude. Né? Então, se você tem, né, o comportamento, se você tem a habilidade, né? E a atitude de querer, de fazer, eu acho que de fato é a solução perfeita, né? E eu, Dario, eu sou uma curiosa pela vida. Então, eu acho que a curiosidade de ler tudo, de ver tudo, de assistir tudo, também traz um repertório com mais volumetria, né? Então, se meus filhos estão aqui assistindo TikTok, por exemplo, eu sento do lado deles e quero tentar entender o que eles estão vendo, né? Se o meu time, que é um time mais jovem, né, fala de algo que eu desconheço, eu paro tudo e falo, gente, podemos conversar junto? Me ensinem o que é isso, eu não sei. Né? Então eu tenho muita humildade para dizer eu não sei,
E acho que essa curiosidade me aumenta o repertório, né? Então, isso também, eu venho hoje vivendo isso na educação. Eu não sou uma conhecedora da educação como meus colegas, eu tenho cientistas políticos que trabalham ao meu lado, sabem muito, mas eu tenho humildade de parar, perguntar e querer aprender. Então, acho que o aprendizado constante me ajuda a se manter atualizada. Essa é a dica que eu dou para todos. Bom, então a gente está caminhando para o nosso final. Só recapitulando, lá no início ela falou, de alguma maneira eu tento devolver a educação que a educação me trouxe, e ela termina falando, primeiro, uma coisa que é belíssima, é a humildade de dizer não sei, mas tenho o Uhum. interesse de aprender. É, Segundo, né, comportamento, habilidade e atitude. E o terceiro, que me lembrou de uma música de Chico Buarque, você diz que o imediatismo não traz oportunidade. E aí tem aquela música, né, não se afobe, não, que nada é para já, né? Mas quando a gente é, é jovem, a gente acha que tudo é para já, né? E às vezes com isso restringe o olhar ou o foco numa coisa que às vezes é fugidia e que ela some rápido. Querida Sara, valeu cada dia, cada momento da espera. De novo, foi que a ótimo. conversa que fez o coração esquentar. Que bom. Pessoal, com isso a gente termina mais um Bora Falar de Brand. A gente teve a oportunidade de conversar hoje com Sara Meneghini, executiva sênior de comunicação e marketing do Instituto Ayrton Senna, pessoa que a gente namora há um tempão para trazer ela aqui para poder conversar. E como ela se auto-intitulou uma das ou, ouvintes, leitoras que assiste todas as conversas do Bora. Então, está catalogada aqui, Sara, com todo o nosso Muito amor. bom. Muito obrigada, Ari. Um beijo. Obrigada pela Tá bom. oportunidade. E, Tchau, então, tchau. para você que está nos acompanhando, fica aqui de novo o convite. Se você gostou dessa conversa e de outras conversas do Bora, clica aqui embaixo, dá o seu ok, o seu joinha. E, acima de tudo, recomende. Recomende para que essa mensagem, esse projeto, que é um projeto acadêmico, ou seja, não tem nenhum olhar comercial, não é esse o interesse, que é um projeto acadêmico, acima de tudo, que ele seja visto pelo maior número possível de pessoas e essa constelação de pessoas aprenda um pouco desses conhecimentos que a Sara trouxe. Tá bom? Então, para você que nos acompanha, até a próxima, Sara. Um grande beijo, um abraço, até a Beijo, próxima, obrigada. pessoal. Tchau, tchau.